andando na faixa da... Não tem nada a ver com política, tá, gente? Vamos repetir comigo, vamos lá? Andando na faixa da direita. E o nosso ano já começou com tudo, né, irmãos? O ano começou bombando já, é notícias quentes da política, né? Coisas fortes acontecendo, né? Porque nós entendemos que ao entrar em um novo ano, nós entramos em uma nova estação e coisas novas Deus tem preparado para uma nova estação, amém? Porém, né, nós precisamos ter a clareza de que não no dia 31, aqui, quem estava aqui na celebração da virada, amém? Se abriu um portal aqui no dia 31, que os irmãos passaram e entraram e saíram, né? Entraram aqui às 9h30 da noite e saíram do outro lado depois da meia-noite. Aconteceu isso, sim ou não? Os irmãos entraram num portal especial que apagou tudo de ruim que aconteceu e simplesmente, magicamente, a partir de 2026, tudo vai ser lindo e maravilhoso. É assim que acontece, sim ou não? Os mesmos problemas de 2025 que não foram resolvidos vão estar onde esperando vocês? Em 2026. Ó, seus problemas dando um tchauzinho para vocês assim, ó, eu ainda tô aqui, ó. Eu ainda estou aqui. E se não houver uma mudança de postura, se não houver uma mudança em nós como cristãos, 2026 nós não tomamos nenhuma pílula mágica para as coisas simplesmente mudarem. Mas eu creio que também por ser uma nova estação, há novas oportunidades do céu para nós, amém? Mas Deus deseja, né, e Ele espera, né, e nós entendemos isso através da mensagem do pastor José também, o nosso posicionamento em relação às coisas que Deus vai fazer nesse ano. Por isso, fique atento àquilo que Deus está falando com você, àquilo que Deus já colocou no seu coração para esse ano, e saiba que nada vai acontecer por si só, mas nós precisamos nos posicionar para receber aquilo que Deus tem para 2026. Você crê que Deus tem grandes coisas para 2026, sim ou não? E você quer se posicionar a partir de hoje para receber aquilo que Deus tem para você, amém? Quantos aqui querem tomar uma posição diante de Deus? E essa é talvez a primeira mensagem que você vai ouvir em 2026, e Deus ele está aqui, né, nos pedindo que a gente possa se posicionar diante dele para que ele possa fazer nas nossas vidas tudo aquilo que ele tem para fazer. Por que andando na faixa da direita, Guilherme? Quem dirige aqui e pega a autoestrada, por isso que eu botei ali um carrinho, então talvez você já vai entender a referência, mas quem dirige aqui? Quem gosta de andar nas estradas, né, na autoestrada de velocidade? Ou prefere andar no trânsito de Gramado? O que você prefere? Bem melhor, né, pastor? Bem melhor, né? Então, quem dirige, tirando as estradas menores aqui, que é uma pista que vai e uma que vem, e não é dessas que eu estou falando, tá? Quando é uma autoestrada, geralmente ela tem duas pistas ou mais que vão no mesmo sentido, certo? E nessas pistas, né, nós temos, né, pelo menos é o que se aprende na autoescola, né, que quem deve ficar na faixa da direita é quem está indo mais rápido ou mais devagar? Quem está indo mais devagar. Geralmente quem está indo no limite certo, né? E geralmente quem está na faixa da esquerda está dando sinal de luz e tirando todo mundo da pista e jogando para a direita. É assim ou não é assim? Quem é que gosta de ser o cara da pista da esquerda na faixa? Não precisa levantar a mão, só pede misericórdia, Jesus. Misericórdia. Por que essa ilustração? Porque nós precisamos entender que entre a pista da esquerda e a da direita existe um posicionamento de quem está dirigindo. Talvez quem está mais com pressa vai para a pista da esquerda. Quem saiu no horário certo, está mais tranquilo, geralmente vai para a pista da direita. Né? Então, só para entendermos um pouquinho mais que a pista da esquerda é relacionada com uma pressa,
né, com uma velocidade das coisas, né? E quem está na pista da direita, supostamente é quem está indo mais tranquilo, né, no seu tempo. E eu quero trazer aquilo que Deus colocou, né, ao meu coração, né? E nós podemos fazer poderíamos fazer várias coisas aqui relacionadas a isso. Mas em um mundo tão rápido, com tanta informação, gente, aonde nós somos tentados o tempo todo, né, pela velocidade do mundo. Hoje nós precisamos andar em qual pista? Na pista da esquerda. Porque o mundo está rápido, sim ou não? Tudo tem prazo, tudo é para ontem, né? Nada tem mais processo, tudo é rápido, né? Você vai aprender a fazer isso em tanto tempo porque você vai ser isso e é tudo muito, muito rápido. Acontece uma coisa, a informação é rápida, é tudo muito ligeiro. E nós somos tentados hoje no mundo a estar na pista da esquerda o tempo todo, correndo de maneira desenfreada, porque nós precisamos resolver, precisamos pagar as contas, então eu preciso trabalhar, eu preciso dar sinal de luz para quem está me atrapalhando na minha frente sair, porque eu preciso resolver, fazer, e eu preciso, né, ser produtivo para fazer as coisas, e essa é a realidade que o mundo traz, de velocidade, de tudo muito rápido. Só que eu e você, como cristãos, nós precisamos tomar um cuidado, né? E é isso que eu quero trazer, porque quem está na pista da esquerda o tempo todo corre alguns riscos muito sérios. E às vezes, né, nós somos tentados a estar o tempo todo na pista da esquerda. E eu poderia trazer simplesmente uma mensagem hoje aqui de encorajamento, só dizendo, vai acontecer tudo, vai ser muito rápido, Deus vai fazer na sua vida. Você vai para a pista da esquerda e vai dar sinal de luz e todo mundo vai sair, você vai chegar antes no seu destino. Mas talvez Deus está dizendo para você, Guilherme, baixa um pouquinho a tua velocidade, vai para a pista da direita, porque é muito mais importante que você chegue até o seu destino final, do que você fique o tempo todo na pista da esquerda e talvez não chegue, ou talvez cause um acidente, ou talvez tenha um problema no seu carro, que é o que nós estamos vendo acontecer com muita gente, que está indo muito rápido, está, né, voando, mas não está conseguindo chegar no seu destino final. Então eu quero dar essa breve introdução para você entender sobre o que eu quero falar, né? Eu estava voltando para Gramado esses dias, na pista ali de Igrejinha e Três Coroas, e eu vi uma placa, né, de uma igreja. E é algo que muitas igrejas estão falando. É apenas, né, uma frase que é: viva o extraordinário de Deus. Repita comigo: viver o extraordinário de Deus. E nós queremos viver o extraordinário, gente, sim ou não? Eu quero. Eu desejo viver o extraordinário de Deus e eu estou me preparando para aquilo que Deus vai fazer no ano de 2026, amém? Eu estou me preparando e eu vou me posicionar para as coisas que Deus deseja fazer em 2026 e eu quero sim viver o extraordinário de Deus, porém tem muita gente que só quer o extraordinário, só quer a pista da esquerda, tudo rápido, mas está se esquecendo de fazer o dever de casa, está se esquecendo de fazer as coisas básicas do dia a dia, que está se esquecendo do mínimo, que é fazer. Qual é o contrário do extraordinário? O ordinário. E o ordinário é aquilo que nós fazemos todos os dias. Nós precisamos, né, fazer as coisas ordinárias todos os dias. Todos os dias você levanta e toma um café? Sim ou não? Todos os dias você vai para o seu trabalho? Sim ou não? Quase todos os dias. Todos os dias, né, você tem uma conversa, todos os dias você toma banho? Sim ou não? Espero que sim. Dá para dar um amém aí? Sim? Amém. São as coisas ordinárias que nós precisamos fazer todos os dias.
Só que nós estamos vendo uma geração que quer apenas o extraordinário, o extraordinário, o extraordinário, o incrível, o maravilhoso de Deus e aceleração e vai acontecer e tudo. Mas não está fazendo o ordinário. Não está orando todos os dias. Não está buscando a Deus todos os dias. Não está jejuando todas as semanas. Não está tratando bem os seus familiares. Não está amando a sua família. Não está fazendo o ordinário, não está vindo na igreja com frequência, vem só quando dá tempo, ou vem só quando tem um problema, ou vem só no dia da folga, às vezes quando sobra algo para Deus. Nós precisamos começar a fazer o ordinário para que o extraordinário venha sobre as nossas vidas. Você pode glorificar o nome de Jesus? Nós precisamos fazer o quê? O ordinário, para que o extraordinário de Deus aconteça. E eu não vou me deter mais nisso. Eu quero dar continuidade aqui. Deu para entender o que significa a faixa da direita, amém? E eu quero ler esse versículo com você, é o que está na primeira. Hebreus 12. Versos 1 e 2, ele completa, né? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com, repita comigo, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Eu quero que você grave apenas essa parte, né, principal do versículo. E corramos com perseverança. Volta no primeiro slide para mim, Vitor. Cauê, por favor. Você pode repetir comigo somente essa parte? E corramos com paciência. O quê? A corrida, né, a carreira que nos está proposta. Nós vemos uma coisa aqui nesse versículo, que para chegar até o final da corrida que Deus preparou, nós precisamos do quê? De duas palavras, né? Eu botei em duas versões. Paciência e perseverança. Repita comigo, paciência e perseverança, essas duas coisas. Não adianta. Eu poderia falar aqui sobre maratona. Tem alguém aqui que já correu uma maratona inteira? Não, né? Tem? Olha ali, meu Deus. 42 km. Olha ali. Como é que foi a largada? Saiu a milhão. E vai, né? A gente poderia usar essa ilustração, né? Cara, correr 42 quilômetros, olha, eu teria que até pedir um aplauso pro irmão. Né? Tem gente que corre 100 metros e já foi. Né? Eu tentei correr uma época, corria 6, 7, assim, no máximo, né? Pedindo ajuda de Deus. Né? Mas numa maratona de 42 quilômetros, precisa se encontrar um ritmo. Uma maratona que nós podemos comparar aqui com a nossa carreira, irmãos. Eu perguntei antes, né, por acaso, mas não por acaso. Quem aqui quer estar todos os dias na presença de Deus, irmãos? Eu tenho certeza, eu tenho convicção que eu quero chegar até o fim. Tem mais alguém aqui que quer chegar até o fim da sua carreira? Amém? Eu desejo chegar, se tem uma certeza que eu tenho na vida, é que eu desejo passar todos os dias da minha vida ao lado de Jesus. E eu quero chegar até o final. Só que para chegar ao final eu não posso me cansar demais agora. Para chegar no final eu não posso talvez dar uma largada e dar todo o meu gás agora. Porque é uma maratona, são 42 quilômetros. Que nós vamos precisar nos organizar e achar o ritmo certo
da velocidade que nós precisamos, né, andar e correr, né, e fazer a nossa jornada, que Deus preparou uma jornada para cada um de nós. E eu queria trazer algumas coisas bem práticas para que nós pudéssemos conversar juntos. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus trouxe essa mensagem ao meu coração. Eu tenho certeza que pessoas aqui, Deus já está ministrando coisas do coração de pessoas, porque foi Deus que trouxe essa mensagem. Então fique atento para aquilo que o Espírito Santo de Deus deseja falar à sua vida. E eu quero trazer uma primeira pergunta. Pode passar ali o primeiro tópico, né? E é uma pergunta: por que queremos andar tão rápido? Por que nós queremos andar tão rápido? Se for simplesmente pelo trânsito, né? Se fosse pensar no trânsito, por que queremos andar tão rápido? Geralmente nós andamos rápido porque saímos atrasados. E aí queremos dar sinal, quer passar por cima dos irmãos, né? Faz até oração pelos irmãos para eles saírem da frente. Por que nós queremos ir tão rápido se nós temos uma corrida tão longa pela frente, né? E eu quero trazer, né, dentro disso, por que queremos ir tão rápido, né? E a primeira coisa que eu quero trazer é, pode passar o próximo slide, que nós devemos sondar as intenções do nosso coração. Olha o que diz 1 Coríntios 4:5, diz assim: Ele trará à luz o que está oculto nas trevas, manifestará as intenções de cada coração. Então cada um receberá de Deus a sua recompensa. Por que nós devemos sondar, né, as intenções do nosso coração? E aqui eu quero trazer o próximo tópico. Por que nós devemos sondar as intenções? E nós temos que tomar cuidado com algo que é muito importante, que é a comparação. O perigo da comparação. Repita comigo: comparação. Existe comparação hoje, sim ou não? E essa comparação, e um dos maiores perigos, está aqui na minha mão, nesse exato momento. Por quê? O que tem a ver o celular com a comparação? Porque a todo instante hoje, você pode concordar comigo que o celular já se tornou uma extensão de nós, seres humanos. Aonde nós vamos, nós levamos o... É verdade ou não é, gente? E a todo momento, se nós não cuidarmos, se nós não, né, tomar um cuidado e uma atenção, nós abrimos a rede social onde nós estivermos. Estou falando alguma mentira aqui, sim ou não? E quando nós abrimos a rede social, nós começamos a ver o quê? Fotos, vídeos, imagens de amigos, de pessoas talvez que nós não conhecemos, de talvez lugares, ambientes, de empresas que nós admiramos, e automaticamente, ao nós abrirmos essas imagens, essas fotos e esses vídeos, qual é a mensagem muitas vezes que vem ao nosso coração? Uma mensagem de: nossa, mas fulano agora no final do ano, né? Bom, a maioria que está aqui é porque não viajou, né? Sim ou não? Sim ou não? Eu dei uma viagem, uma saída de um dia para o outro, mas daí tu, né, teve essa pausa, daí ficou aqui em Gramado e tu olha, tu entra ali no Instagram 5 minutos e tu vê as pessoas postando foto, nossa, em outro país, né, lá no Nordeste, e automaticamente já começa, pá, mas fulano tá lá viajando, pegando o sol nessa manhã, e eu aqui tirando escala. Tu vê como é que é. E nós começamos imediatamente a nos comparar. Ou, fui só para Curumim e o irmão foi para as Maldivas. Não é justo. Tem irmão que não vai saber o que é Curumim. Quem nasceu no Rio Grande do Sul aqui? Sabe o que é Curumim, né? Sabe, né? Sabe. Né? Tu vai para Curumim, é a praia mais, né? Uma das praias mais famosas do Rio Grande do Sul. Que tu vai lá e enxerga só as pessoas daqui de Gramado. Né?
Nossa, parece que é uma extensão de Gramado, né? Então, Curumim é uma praia famosa aqui para os gramadenses, né? E aí você abre a rede social, né? Ou talvez você foi para Curumim ou ficou aqui em Gramado e o irmão estava lá, em outro lugar, e automaticamente nós começamos a nos comparar. Talvez você abriu, né? Você que gosta, curte as coisas da igreja, e aí você segue uma igreja legal, e você olha a festa que foi feita da virada em outra igreja. E aí você compara, talvez com a sua ou com algum outro ambiente, com alguma coisa, você vai dizer, nossa, mas aquilo lá é muito mais legal. E nós começamos a comparar. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Que a rede social, ela traz a ideia da comparação. E eu quero dizer por que a comparação é muito perigosa. Porque a comparação, preste atenção, a comparação pode nos levar a fazer coisas que não são a vontade de Deus para as nossas vidas, mas simplesmente a nossa vontade de imitar outras pessoas e outras coisas. É verdade ou não é? Por isso, tome cuidado. Quais são os seus objetivos para 2026? Cuidado, para você simplesmente não estar imitando e se comparando a outras pessoas e tentar fazer aquilo que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Escute aqui. Você não é todo mundo. Né? A nossa mãe sempre dizia, tu não é todo mundo, Juliana. Tu não é todo mundo. Pare de se comparar. Levante sua mão alta assim. Deus deu algo especial somente para você. E os planos que Deus fez para você, Ele deseja que se cumpram e nada mais. Amém? Por isso, evite se comparar. Evite olhar, né? Eu tenho tentado, né, filtrar, cuidar o tempo, né, muitas vezes que nós estamos gastando na rede social para que nós não venhamos, né, tá fazendo com que o nosso coração às vezes enfrente essas dificuldades. Olha o que diz Gálatas 6:4, né, que já está aqui no slide. Cada um faça o quê? Examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se, o quê? Comparar com ninguém. Nós não precisamos nos comparar com ninguém porque Deus tem algo preparado especialmente para as nossas vidas. Amém? E em terceiro lugar, outra coisa que pode ser muito perigosa de estarmos andando tão rápido, né? Porque, ou melhor, no primeiro tópico ainda, por que, né, de nós estarmos andando tão rápido, né? E o primeiro que eu falei ali foi sobre nós sondarmos as intenções do nosso coração, de simplesmente não estarmos imitando outras pessoas ou nos comparando. E por que queremos andar tão rápido, né? É o perigo da ansiedade de chegar logo. Ansiedade, repita comigo, ansiedade. Em uma sociedade tão imediatista, né, que não quer mais se submeter aos processos, onde nós precisamos, né, fazer tudo muito rápido. A gente vê vídeos na internet, aprenda a tocar violão em 6 meses. Tem alguém que aprendeu a tocar em 6 meses aqui? Talvez só o Altirinho e o Pau no Gato, daí toca em 6 meses. Mas eu sou professor de música. Com 6 meses começa algo, começa um processo que dura por muitos meses, muitos anos. E nós vemos tudo tão rápido, né? Tudo tão rápido, né? Hoje em dia nós vivemos com esse perigo de olhar na internet, vemos que parece que todo mundo tem que ser bom em tudo. Aonde tu tem que ser bom nisso, tem que ser bom naquilo, irmãos. Deus nos deu dons e habilidades específicas, amém? Você não precisa ser bom em tudo, eu não preciso ser bom em tudo. Nós precisamos fazer com excelência, sim, aquilo que Deus colocou na nossa mão, mas nós não precisamos ser bons o tempo todo em todas as coisas.
Então, nessa ansiedade de chegar logo, né, nós podemos acabar cometendo alguns erros, né? E olha o que diz 1 Pedro, olha o que diz sobre a ansiedade. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele já tem o quê? Cuidar. Deus tem cuidado de você, sim ou não? Deus tem cuidado de mim, irmãos. Parece que os problemas sempre se repetem, né? E às vezes a gente fica preocupado com algumas coisas, mas se nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, eu posso, Guilherme, dizer aqui olhando para vocês, Deus tem cuidado de mim e da minha família desde o dia em que eu entreguei minha vida para Ele. Deus tem cuidado de você também, você pode agradecer e dizer, Deus, obrigado por ter cuidado de mim no ano de 2025. E Deus tem cuidado, né, e vai cuidar de você no próximo ano de 2026. Saiba disso. Talvez você chegou aqui preocupado com isso, mas saiba que Deus ele está cuidando. Só que nós precisamos lançar, né, e hoje é uma noite para nós lançarmos diante de Deus toda a nossa ansiedade. Quem aqui tem dúvidas, medos e questionamentos para o ano de 2026? Se eu pudesse, eu levantaria as duas mãos. Porque eu não sei tudo como vai ser. E o Guilherme, né, tem dificuldade às vezes de entregar tudo nas mãos de Deus, mas nós precisamos, nessa noite há um convite do Senhor aqui para nós lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque Ele já tem cuidado e vai cuidar de nós. Então, por que andamos tão rápido? Né? Por causa da comparação. Né? Por que queremos andar tão rápido? Então precisamos, né, cuidar as intenções do nosso coração, cuidar para não ficar nos comparando e querer viver a vida de outras pessoas, né? E temos que cuidar com a ansiedade de querer chegar logo em um lugar. O segundo tópico que eu quero trazer é por que, né, na verdade é um alerta, por que nós não devemos andar sempre tão rápido. E eu quero dizer algo aqui que às vezes nós vamos viver tempo de uma aceleração de Deus nas nossas vidas. É verdade ou não é? Tem vezes que Deus ele resolve fazer as coisas e acontecem de maneira muito rápida. É assim ou não é? Você já teve algo que você esperou por muito tempo e teve um momento que simplesmente Deus mudou a estação e diz, agora eu vou dar aquilo ali para o Guilherme. Chegou o momento de fazer e as coisas simplesmente acontecem de maneira sobrenatural e extraordinária. Porém, esse sobrenatural e extraordinário não é o tempo todo assim. Não é o tempo todo assim. Como eu já falei, nós precisamos do ordinário, nós precisamos fazer as coisas todos os dias, precisamos ter paciência, porque nós não devemos andar sempre tão rápido. Pode passar o próximo slide. Motor que está sempre acelerando, né, demais, pode acabar o quê? Fervendo. Quem aqui já ferveu o motor de carro? Meu Deus. Quem aqui estava numa viagem, né, e o tempo todo acelera, 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 vai, dá-lhe pau que nós precisamos chegar. E chega uma hora que o carro não aguenta. O motor simplesmente não aguenta, porque é muita velocidade, é muita pressão, né? É muita pressão. Então nós precisamos tomar cuidado, né, de estar sempre muito rápido. E o que são, hoje em dia, o que está acontecendo com a maioria das pessoas que estão sempre na pista da esquerda, dando sinal de luz, preciso trabalhar, preciso fazer, preciso resolver, não dá tempo de descansar, eu vou fazer. As pessoas estão tendo, qual é a palavra em inglês do momento? Estão tendo burnout. Né? As pessoas estão tendo burnout. Né? Estão burnouteando, como disse o pastor José hoje de manhã. Estão burnouteando. E o burnout, e as crises de pânico, e as coisas tão terríveis, onde as pessoas estão desesperadas porque não têm uma resposta, estão totalmente,
num ritmo muito alucinado para fazer as coisas, é simplesmente o corpo dizendo calma. É simplesmente o corpo das pessoas dizendo volta. Volta lá atrás onde tu te perdeu, volta para a tua velocidade normal, porque nessa velocidade aqui, o corpo não vai aguentar muito tempo. E as pessoas seguem, eu preciso fazer, eu preciso produzir, eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha família, eu não tenho tempo de ir na igreja, eu vou resolver e vou fazer, e se Deus não fizer, eu mesmo vou abrir o caminho, vou tirar e vou fazer tudo. Calma. É burnout na certa. É crise de ansiedade, é crise de pânico, porque é tudo tentando fazer da nossa maneira, enquanto Deus está olhando e esperando. Ei, quando é que você vai orar a mim? Quando é que você vai falar comigo para eu te ajudar a andar na velocidade correta e alcançar as coisas que eu preparei para você? Você pode dizer um amém? Se você está indo muito rápido, cuide para o seu motor não ferver. Porque aí, irmão, ferver o motor, hoje em dia tudo nos mecânicos tem que fazer o motor, né? Tem que trocar o cabeçote, né? Quem entende um pouquinho mais, né? E eu passei por isso alguns dias atrás, né? Passei por um processo, né? Um pouco chato, né? Esses dias atrás, que foi aonde, de fato, né? O motor do meu carro deu problema. E eu preciso compartilhar isso porque eu entendo que foi algo também que Deus usou na minha vida para trabalhar, né? Em mim, e trabalhou muito na minha vida. Aonde eu estava vindo para a igreja, no encontro de pequenos grupos, irmãos, e eu tinha orado naquele dia, eu tinha dizimado naquele mês, eu tinha feito tudo certinho. Mas o carro estragou. Isso está certo ou está errado? Está tudo certo. O carro vai estragar, sim ou não? Vai estragar. Só que nós somos muito espirituais, né? Espiritual, uau. A gente acha que nós estamos livres de tudo porque nós viemos na igreja há 30 anos, há 40 anos e achamos que estamos livres do carro estragar. E quando o carro parou, né, ele já veio assim, oh, meu Deus, acendendo aquela luzinha de Satanás, né? A luz de Satanás, né? Eu acho que é esse o nome correto dela, o nome técnico, luz de Satanás, que é da injeção eletrônica. Jesus, e aí eu já comecei a orar em espírito, repreendo todo mal. Eu já fui repreendendo assim, Senhor, faz a tua obra, Pai, conserta agora esse motor. Né? Eu estou indo para a igreja, Senhor, eu orei hoje. Irmãos, e não teve jeito. Sabe quando dá um frio na espinha, assim? E tu sabe, e eu senti que Deus estava começando a tratar algumas coisas na minha vida naquele dia. E eu pensei, né, agora eu preciso contar isso, porque no dia seguinte, irmãos, eu levei, né, eu tive que abandonar ele aqui na frente da igreja mesmo, porque eu cheguei até aqui pela fé, né? Para não perder o encontro de PGs, você pode dizer um amém? Venham nos PGs, gente, viu? E eu cheguei até aqui. E no dia seguinte, eu já tinha sentido isso, que seria algo que Deus iria trabalhar na minha vida através disso. Mas chegou o dia seguinte, o guincho levou, né, o carro até a mecânica. E esse dia eu disse, bom, hoje é o dia. Eu não vou ficar... Era uma quinta-noite o encontro de líderes de pequeno grupo. E era uma sexta-feira, né? O que acontece com as mecânicas na sexta? Elas fecham. E eu, sexta-feira, disse, Senhor, hoje eu vou jejuar. Vou começar esse dia já jejuando, né? E vou estar um dia inteiro orando, buscando a Deus, porque deu 5 horas, a hora que a mecânica fecha, eu vou estar com o carro, vai estar comigo, vai estar resolvido o problema. Né? Porque há um tempo atrás tinha acontecido uma coisa parecida que eles resolveram muito rápido. E eu pensei, olha aí, o inimigo de novo tentando me incomodar, mas, né, eu vou jejuar. Aquelas coisas assim que a gente tenta resolver num passe de mágica. E deu sexta-feira, né, o pessoal lá da mecânica me ligou, olha aqui, Guilherme, é tal peça.
Mas eu já liguei para todas as lojas de peça de gramado e não tem a tua peça. Em nenhuma das lojas. Irmãos, eu lembro como se fosse agora. Né? Ele me falando e eu digo, peraí que o Guilherme vai entrar em ação e eu vou resolver isso aí. Mas eu peguei, irmãos, o Google, eu liguei para tudo. Todas as lojas de peça que imaginar, eu liguei porque eu disse, eu vou resolver e 5 horas eu vou estar com esse carro. E eu estou de jejum ainda, meu Deus, sai da minha frente. Não, nada vai me parar. E eu liguei e Gramado não tinha mesmo, e Canela não tinha mesmo, mas eu vou aonde precisar para buscar essa peça. Comecei a ligar em todas as lojas da região, achei em Taquara, e nem era em Taquara, tinha em Novo Hamburgo a peça, e isso era sexta-feira, e eu queria pegar, era 10 da manhã, eu queria estar com o carro pronto às 5 da tarde. E eu liguei para ele, tu tem a peça aí? Não está lá em Novo Hamburgo, mas eu vou conseguir ela para as 2 da tarde. Em ponto, tu está aqui às 2 da tarde, eu vou te entregar essa peça. E eu disse, beleza. Só que eu estava sem carro, né? Eu disse que agora eu preciso conseguir um carro para ir até Taquara, buscar a peça, trazer até as 2h45, porque eu levo 45 minutos de Taquara até aqui. Eu vou estar ali com a peça das 3 às 5, eles trocam a peça e me devolvem o carro. E eu estava nessa adrenalina, eu vou fazer, eu vou resolver, porque... E beleza, né? Calculei tudo na minha cabeça, deu tudo certinho, consegui um carro emprestado, né? Fui de Compass lá ainda buscar, consegui uma Compass para buscar a peça. Dizer, oh Deus, tu tá me honrando hoje. Cheguei na hora para buscar a peça. Voltei, tudo certinho, tudo no cronômetro. Entreguei o carro ali. Deixei ali com a peça, tudo certinho, conforme a gente tinha combinado, né? E às 5 e pouquinho, eu recebo a ligação. Eu disse, graças a Deus, ficou pronto o carro. Nossa, daí já comecei a ficar feliz, né? Ô Guilherme, acho que o problema aqui é mais sério do que tu imagina, tá? Na segunda tu vem aqui para nós conversar. Aí, nesse momento, eu vi que todo o esforço do Guilherme, que tudo aquilo que, né, que eu estava de jejum, estava achando que estava abalando. O jejum, mas eu fazer tudo que podia. Vai dar certo, não tem. Só que eu não estava entendendo que Deus estava dizendo, Guilherme, eu vou trabalhar na tua vida, tu não tem nem ideia do que vai acontecer nos próximos... Eu queria resolver naquele dia. Para resumir a história, irmãos, eu levei 2 meses para resolver o problema. Eu tive que trocar de carro, eu perdi um bom dinheiro naquele carro, mas eu estou mais crente para a glória de Deus. Você pode glorificar a Deus? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não queremos nos submeter aos processos de Deus, é verdade ou não é? É verdade ou não é? Nós queremos tudo? Quer pegar o carro sexta? É sexta, fechou. Não vou ficar o fim de semana sem carro. Deus me livre. Mas Deus estava me levando por um caminho de aprendizado, de tratamento, e Deus trabalhou muito, muito na minha vida. E numa das vigílias, no meio desse período, né, aqui foi aquela época que teve as sextas-feiras de vigília, né? Eu estava todo desanimado sem o carro, bem na sexta de noite, né? Desanimado sem o carro. E aí um dos jovens veio em mim e entregou uma palavra. Calma, Guilherme. Deus está lapidando o teu coração. Caleb me entregou uma mensagem. Calma que Deus está lapidando o teu coração para Ele abençoar outras pessoas. Eu disse, tá bom, Deus, tá bom, vou ficar sem carro. Nunca mais vou ter carro, eu estava bravo, né? Nunca mais vou comprar carro. Deus, repita comigo, Deus está lapidando o meu coração através dos processos difíceis na minha vida. Quantos aqui estão vivendo processos que você considera difícil na sua vida?
na sua caminhada, na sua jornada. Levante sua mão. Levante sua mão. Deus está lapidando você para aquilo que Ele deseja entregar para a sua vida. Deus está trabalhando na sua vida para Ele conseguir te levar até onde você precisa estar. E eu quero dizer que não é na velocidade que você quer, não é na velocidade que o Guilherme quer, mas é na velocidade que Deus deseja que nós venhamos andar. E se nós precisar reduzir a velocidade e andar mais devagar, nós vamos ter que andar mais devagar para nós poder chegar no destino que nós precisamos. Quantos aqui glorificam ao nome do Senhor Jesus? Entenda a velocidade que Deus deseja que você ande em 2026. Entenda a velocidade, entenda os problemas, entenda os processos, entenda o que você precisa submeter diante de Deus. Entenda que você não vai pegar o carro na sexta, amém? Vai levar 2 meses, vai levar mais tempo às vezes, vai levar 2 anos, vai levar 40 anos, como o povo do Egito. Como o povo, né, quando saiu do Egito. Pode ser que leve, sim. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Se nós andarmos na velocidade de Deus, na velocidade que Deus tem para as nossas vidas, nós vamos chegar no destino na hora certa. Nós não vamos nos atrasar. E se nós quiser chegar muito rápido, não vai dar certo. Pode dizer um amém? Terceiro e último lugar, para nós encerrarmos. Então, a importância de nós achar a velocidade certa para a nossa trajetória, amém? Você crê que Deus preparou uma velocidade certa para você andar, amém? Deus preparou uma velocidade certa para você, Caleb. Deus preparou uma velocidade certa para você, Natanael. Deus preparou uma velocidade certa para cada um de nós, uma velocidade. E sabe qual é um dos problemas? Pode passar o próximo slide para nós. Pode passar o segundo já, que esse eu já falei sobre isso. Né? Sabe qual é um dos problemas? Que nós temos que entender o nosso, né, ritmo de viagem. Nós temos que entender o nosso ritmo de viagem. Por que nós temos que entender o nosso ritmo de viagem, Guilherme? Porque muitas vezes, né, numa estrada, ou numa estrada nós vemos vários carros. Irmãos, tu vê BMW, tu vê Uno com a escada em cima, e o Uno com a escada em cima vai conseguir andar na mesma velocidade da BMW, sim ou não? Eu acho que sim, né? Não sei, já não sei. A gente vê tanto vídeo na internet que eu acho que até consegue, né? Mas chega. Chega. Nesse tempo eu vi um que, né, os carros 4x4 estavam todos atolando e passou o Uno e foi até o fim, cara. Então, Uno, né, quem tem Uno aí, dá um glória a Deus e segue a viagem. Tem irmãos, né? Às vezes Deus quer que nós venhamos a andar na velocidade do Uno. Vou usar o Uno, se você tem Uno, não se sinta aqui. Só estou falando que a maioria dos Unos tem o motor 1.0, a maioria, não todos. Né? Se liga o ar, fica o motor 0.6. Né? E eu já tive carro 1.0 também, eu sei como é. Eu tinha um Palio que era 1.0, que se ligava o ar-condicionado, tinha que parar e empurrar o carro. Às vezes, Deus deseja que nós venhamos a andar na velocidade do Uno. Só que nós queremos, não, esse ano é o ano do Guilherme, eu sou a BMW, eu vou para a pista da esquerda, irmão, eu vou arrepiar, eu vou acelerar e vou correr com tudo, tudo, vamos só dando sinal e vou organizando a pista da direita, vou ficando tudo enfileiradinho, eu vou por cima. Eu vou tocar, eu vou correr, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Só que às vezes Deus está dizendo, Guilherme, eu não quero que você ande na velocidade da BMW. Eu quero que você ande na velocidade do Uno.
Eu quero que você vá devagar, eu quero que você vá no ritmo, né? Porque quem vai devagar, mas chega ou não chega? Chega ou não chega? E quem vai ultrapassando, quem vai fazendo muitas coisas, pode ser que não? Viu? Nós precisamos entender a velocidade que Deus preparou para que nós venhamos a andar. Volta um slide para nós agora, por favor. Volta um, pode voltar? Volta. Esse aí. Mais importante do que chegar rápido é chegar. Olha o que diz Atos dos Apóstolos 20, 24. Todavia eu não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder o quê? Terminar a corrida e completar o quê? O ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Quantos aqui querem terminar a corrida e completar o ministério? Levante sua mão. Quantos aqui querem completar aquilo que Deus preparou para nós? Irmãos, mais do que liderar por 5, 10, 15, 20 anos, eu quero chegar até o último dia de vida. Eu não sei até quantos anos eu vou durar, mas eu quero chegar até o último dia de vida e falar como o apóstolo Paulo, dizer: eu combati o bom combate, né? E eu guardei, né? E eu consegui, e eu cheguei. E Deus está falando para algumas pessoas aqui nessa noite. Talvez você está cansado demais. Tem pessoas que chegaram aqui e estão cansadas, porque estão correndo, estão na pista da esquerda, estão botando pressão demais, mas chegaram aqui cansados, desesperados, e chegaram pedindo: Deus, eu não vou aguentar mais um ano nesse ritmo. Deus deseja nessa noite revelar a você o ritmo que Ele preparou para a sua jornada. E se nós estivermos no ritmo de Deus, na velocidade de Deus, nós vamos chegar. E você que deseja terminar a sua corrida de fé com sucesso, assim como o apóstolo Paulo, porque isso é sucesso, eu te convido você a ficar de pé. O pessoal do louvor pode passar. E nós vamos orar nessa noite. Nós vamos orar. Porque eu tenho certeza que tem pessoas que precisam do refrigério do alto, que precisam de uma graça nessa noite. O ano só está começando, amém? O ano só está começando, amém? Quem aqui precisa de fôlego para 2026? Eu preciso. Olha, 2025 foi puxado. Mas 2026, Deus deseja fazer coisas maravilhosas. Feche seus olhos.